Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui no nosso primeiro programa, uma associação, uma junção com a PASCOM da Paróquia São Sebastião de Brejinho, com o nome Você Tem um Minuto? Bom, neste programa nós vamos tratar de diversos assuntos pastorais, também teológicos, bíblicos, vai ser um momento de catequese. Também nós teremos aqui entrevistas e reportagens sobre a vida de nossa paróquia, sobre as nossas pastorais, sobre os nossos movimentos. No terceiro bloco, nós vamos fazer a agenda paroquial, onde você, caro telespectador, vai também poder acompanhar o que teremos na nossa paróquia e nossas comunidades durante a semana. Eu espero que você goste. Espero que esse momento seja um momento de evangelização e um encontro frutuoso para os nossos paroquianos que estão perto, que estão longe. Mas nós não podemos, de forma alguma, começar o nosso programa sem nos dirigir a ela. Vamos fazer a nossa prece, pedindo que abençoe este projeto paroquial, esse projeto de comunicação. E eu convido você, neste momento, a rezar também comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem, protegei os nossos paroquianos, as nossas pastorais, os nossos movimentos. Também protegei a este projeto de evangelização, que ele cresça junto ao teu coração e ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não poderia também deixar de explicar quem eu sou. Eu sou o seminarista Gutenberg Lacerda, faço estágio na Paróquia São Sebastião e idealizamos esse que já foi um projeto da Paróquia São Francisco de Assis, em Afogados da Engazeira. E o nosso caloroso abraço a Breno Chateaubriand, que é o coordenador da PASCOM daquela comunidade paroquial. Junto com ele, nós pensamos inicialmente em, de fato, um projeto que levasse de 1 minuto a 1 minuto e meio, transmitido pelo Instagram. Mas veio a pandemia, outros problemas, e infelizmente nós tivemos que encerrar. Então, eu mando meu abraço para ele, por ele ter também concordado em retomar esse projeto, mas aqui, na Paróquia São Sebastião, em Brejinho. Breno, meu muito obrigado a você. Vamos para o nosso primeiro bloco. Nesse nosso primeiro bloco, caro amigo, amiga, nós vamos tratar sobre questões catequéticas, questões da igreja, de evangelização, Bíblia e formação. Para o dia de hoje, nós escolhemos tratar sobre o batismo, mas não o batismo de uma forma geral, mas alguns aspectos dentro do batismo. Entre eles, a questão da escolha dos nomes para as crianças que vão ser batizadas e também a escolha dos padrinhos. Você já pensou sobre o significado do seu nome? É muito importante. A escolha do nome vem de uma tradição muito antiga, desde os judeus, quando iam se casar, ter seus filhos, se escolhiam nomes que tivessem significados, porque acreditava-se, e de fato influencia, que a escolha do nome já influencia na pessoa que virá a ser aquela criança. Por exemplo, basta nós lembrarmos a história de Jacó. Jacó, todo mundo sabe, aquela cena bíblica em que ele lutou com o anjo do Senhor, agarrando-se ao calcanhar do anjo, até que o anjo lhe desse a bênção. Pois bem, o significado do nome Jacó quer dizer agarrador de calcanhar. Meu irmão, às vezes é verdade, nós passamos por momentos de certo constrangimento em alguns batismos, porque nem pronunciar o nome das crianças nós conseguimos, com nomes estrangeiros,
e que não tem significado nenhum ou ligação religiosa. Por que é importante nós tratarmos disso? Porque o batismo é a introdução daquele ser, daquela pessoa no mistério de Jesus Cristo, no corpo de Jesus Cristo. É o nosso sim, é a nossa resposta de adesão ao projeto do Senhor. É a nossa introdução no mistério da Santíssima Trindade. E muitas vezes nós escolhemos nomes que não têm significado algum, sentido algum para a fé e para a vida. Por isso que nós temos inúmeros problemas e até constrangimentos, digamos a verdade. A segunda questão que nós podemos tratar também, levando em consideração o nome que se escolhe para o batismo, é nos perguntarmos, e como era feita a escolha desses nomes na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento? Geralmente era a família que escolhia. E quem determinava, com a maneira mais pontual, eram as matriarcas, eram as mães. Você pode me perguntar, mas aquela sociedade não era patriarcal? Sim, era patriarcal. Mas algumas escolhas, algumas ações do cotidiano estavam nas mãos das mulheres. Basta nós nos lembrarmos também da cena de João Batista. Quando ele nasce, quem escolhe o nome é sua mãe, Isabel. E Isabel diz o nome João. Aquelas pessoas que estavam nascendo, talvez os familiares, os vizinhos, perguntam, mas Isabel, não existe nenhum João na tua família, por que colocar esse nome? E perguntam ao pai o que é que ele acha. E ele, para confirmar a escolha, a palavra de sua esposa Isabel, ele diz, escreve em uma tabuinha, porque até aquele momento Zacarias estava mudo. E ele escreve na tabuinha, João é seu nome. E naquele momento a língua de Zacarias se solta. Então vejam, é importante também nós sabermos, não escutar todo mundo que vai dar uma sugestão de um nome ao nosso filho, à nossa filha, porque, deve também partir da família, é a responsabilidade do pai e da mãe. Podemos até ouvir as sugestões, mas quem deve determinar de fato deve ser o seio familiar. Já pensou se Isabel tivesse escutado os vizinhos e não tivesse colocado o nome daquela criança João? E que tem um significado muito bonito, Deus salva. Então, também nós podemos nos perguntar, então, Gutenberg, que nomes escolher para os nossos filhos? A sugestão que nós damos é colocar nomes bíblicos, nomes que tenham um significado, que tenham um sentido, que tenha também uma ligação com a família e com a fé. Para não ficar somente em nossa opinião, nós vamos escutar um pouquinho o que se faz no rito do batismo propriamente dito. Essa que é uma das primeiras ações, um dos primeiros gestos quando nós vamos levar os nossos filhos e filhas para serem batizados. Estamos aqui com o rito de batismo, ritual de batismo. E a primeira coisa que o sacerdote pergunta é o seguinte: queridos pais, vocês transmitiram a vida a esta criança e a receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente. Que nome vocês escolheram para ela? Então, a escolha do nome é muito importante, tanto para a formação da personalidade, mas também para aquilo que se deseja para aquela criança. Se não fosse tão importante, não estaria no nosso ritual de batismo. Agora, vindo para a questão da escolha dos nomes, o significado, talvez muitas pessoas nem saibam o que significa. Um dos nomes mais populares em nossa região é Maria. Maria significa Senhora Soberana, pura. Veja que beleza o significado deste nome. Outro nome muito usado e é bíblico, Raquel, significa ovelha ou mulher mansa. Sara, que significa princesa ou dama.
Meu irmão, agora nós vamos iniciar sobre o significado dos nomes masculinos, porque nós apresentamos já um pouquinho dos nomes femininos, aqueles mais conhecidos ou os mais curiosos. Por exemplo, o significado do nome Adriel, que é um nome bíblico, quer dizer rebanho de Deus. Um outro, Jonathan ou Jonathan, dependendo da pronúncia. O significado é dado por Deus, dádiva de Deus. Um outro, Joel. Joel significa o Jeová de Deus, o Senhor é Deus. Lázaro quer dizer Deus ajudou. E Pedro Lucas, temos diversos Pedros e diversos Lucas. Pedro quer dizer pedra, Lucas quer dizer aquele que vem da luz ou aquele que dá luz. Pedro Lucas significa rochedo luminoso. Eu sei que você pode estar me perguntando, Gutenberg, mas teu nome também é bem esquisito e difícil de pronunciar. Pois é, meu nome é de origem alemã, mas tem um significado muito bonito, quer dizer montanha de Deus. No meu caso é um serrote, né, pela minha altura, mas o significado é muito bonito. Eu mesmo sou muito feliz com a escolha do meu nome, montanha de Deus. Você lembra sobre o segundo tema que nós vamos tratar hoje aqui no nosso primeiro bloco, conhecendo a nossa fé, sobre os padrinhos e a sua função. Mas, da mesma forma, eu não vou me basear por minha opinião, por pessoa diz isso ou aquilo. Nós vamos por aquilo que a igreja orienta, porque este programa é um programa de evangelização e catequético. Então, nós vamos escutar, vamos ler o que o Código de Direito Canônico instrui sobre a escolha e sobre a função dos padrinhos e madrinhas. No Cânon 872, o direito nos diz: dê-se, quando possível, ao batizando um padrinho cuja missão é assistir à iniciação cristã ao adulto batizando e, conjuntamente com os pais, apresentar ao batismo o batizando criança e esforçar-se para que o batizado viva uma vida cristã com o batismo e cumpra fielmente as obrigações que lhe são inerentes. Então veja qual é a missão do padrinho. Não é a questão de dinheiro, questão de festa, questão de roupa, mas é dar assistência à vida do batizando, é dar um testemunho de fé, incentivar a aprofundar a sua fé, a caminhar os caminhos de Jesus, dando bom testemunho. Por isso nós não podemos escolher qualquer pessoa, qualquer amigo para ser padrinho ou madrinha dos nossos filhos e filhas. Em seguida, no Cânon 873, nos diz o seguinte: haja um só padrinho ou uma só madrinha, ou então um padrinho e uma madrinha. Eu digo isso porque nós vamos frisar, por diversas vezes nós encontramos algumas situações que chegam a ser constrangedoras, inclusive a ter meia dúzia de padrinhos, um padrinho para cada coisa. Então isso não existe dentro da igreja, tá certo? Nosso programa também é informativo. Basta um casal de padrinhos que sejam bons testemunhos da fé. Não precisa ter 3, 4, 5, 6 padrinhos. Muitas vezes as pessoas fazem isso com outras intenções, para a questão financeira, status sociais, a questão de festa, quando na verdade o mais importante é nós nos colocarmos dentro do coração da igreja, a Santíssima Trindade. No Cânon 874, vamos encontrar as condições para ser padrinho e madrinha. O primeiro é o seguinte: ser designado pelo próprio batizando ou pelos pais, que devem dar essa assistência. Os pais é quem devem escolher, verdade, mas escolher com consciência, não vamos esquecer disso, e que estes possuam aptidão e intenção de desempenhar essa função tão importante. A segunda questão é ter completado 16 anos de idade. Menor de idade não pode ser padrinho, a não ser que seja liberado pelo bispo diocesano.
A terceira questão e é muito importante, ser católico, confirmado e já ter recebido a Santíssima Eucaristia e tenha consciência da sua fé. Não é questão de preconceito, racismo religioso, mas é questão de termos coerência com aquilo que nós vamos viver e designar para aquela pessoa. Pessoas de outras orientações religiosas, outras decisões, nós não podemos dar como padrinhos ou madrinhas, porque a função do padrinho é incentivar o caminho da fé na igreja. Então, nós temos que ser coerentes com aquilo que nós vamos desempenhar. É questão de bom senso. E depois nós temos também, não esteja impedido por nenhuma questão canônica. Isso dificilmente acontece, mas é importante. Mas se for uma pessoa de fé, uma pessoa da igreja, justamente não teremos problema algum com isso. E o quinto motivo, a quinta circunstância é que não seja pai ou mãe da criança que estará sendo batizada. Fica até uma coisa assim duplicada. Se já é pai, já é mãe, então já faz o papel. Nós temos que escolher pessoas de fora ou da igreja, da comunidade, dentro da própria família, mas que desempenhem este papel tão importante de ser padrinho, de ser madrinha, de dar testemunho da fé, incentivar os caminhos de Jesus e sermos pessoas coerentes. Bom, agora nós vamos para o nosso segundo bloco, que é a entrevista. O segundo bloco nós denominamos de Caminhando Juntos. Nós vamos receber a nossa amiga Luzia Travasso. Só um instantezinho que a gente já volta. Pois muito bem, nós vamos agora iniciar o nosso segundo bloco do nosso programa Você Tem um Minuto? Nesse segundo bloco nós chamamos de Caminhando Juntos. E hoje, na nossa primeira entrevista, nós vamos convidar a nossa amiga Luzia Travassos, que é da Pastoral do Batismo. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer foi meu. Luzia, você faz parte da Pastoral do Batismo. E nós enfrentamos hoje, né, numa sociedade assim tão misturada, tão eclética, alguns problemas, né? Eu acredito que a primeira pergunta que eu posso lhe fazer é: o que é essa Pastoral do Batismo? Bem, na verdade, Gutenberg, é muito importante esse trabalho que você está fazendo. Por quê? Porque é o momento de conscientizar realmente as pessoas sobre o que é o batismo. Então, o que é a pastoral? A pastoral é aquele trabalho que nós fazemos junto às famílias que decidiram batizar. Então, nós acolhemos e, através de uma roda de conversa, que uns chamam de curso, mas eu digo uma roda de conversa, a gente esclarece sobre o que é batismo, por que eles estão ali. Então, é aquele acolhimento, é aquele preparar, então a gente começa perguntando e chega até aos ritos do batismo em si. Então, nós orientamos o que eles têm que fazer lá, inclusive as fotos, orienta como tirar, então é esse. Os detalhes, né? Os meninos, porque eles chegam preocupados com as fotos, como fazer, mas eles não sabem o que é que tem por trás só daquilo. A profundidade. Ô, Luzia, qual a importância hoje? Por que é importante catequizar os pais e os padrinhos? Porque as criancinhas geralmente são recém-nascidos, poucos meses, não têm consciência. Então, por que é importante catequizar os pais e os padrinhos? Eu costumo dizer muito a eles, é muito mais importante catequizar os adultos do que as crianças. Quando os adultos estão catequizados, eles vão saber fazer o trabalho em casa. Então, o que é que eu percebo muito é a importância de catequizar? Porque tem pais que chegam, não sabem o que é o batismo. Quando eu faço aquela pergunta, por que querem batizar? Tem deles que dizem, porque minha mãe quer, porque minha mãe mandou. Então, eles precisam saber que o batismo é aquela porta de entrada do sacramento que está ligando a criança à igreja, trazendo o Espírito Santo, trazendo todas as responsabilidades, está nos pais a responsabilidade, porque uma criança de 1 ano não tem compromisso. Ela assumiu junto com os pais. Então, os pais têm que saber por que eles fizeram o batismo, o que é batismo e a responsabilidade que eles trazem. Seria muito bom se a responsabilidade acabasse na hora lá do sacramento, mas não acaba, ela começa. E eu já cansei, já faz 14 anos que nós trabalhamos, eu já cansei de ver pais dizendo que querem batizar porque querem fazer uma festa. É triste. E eu não vejo a hora de acabar o batismo.
Uma vez já acaba, meu filho, não acaba não. A sua responsabilidade começa depois da reunião. E você não está devendo a mim, Luzia, nem a Socorrinha, nem a Patrícia. Mas é a Deus. E de Deus ninguém se esconde. Então você está devendo a Deus, que vai educar seu filho para ser cristão. Ô Luzia, e o testemunho também é importante, você não acha? Porque o testemunho do pai, da mãe. Como é que a criança vai à missa, por exemplo, se não tem quem a leve? Ou se ela não vê tal iniciativa naquelas pessoas que convivem com ela. Porque assim, nós sabemos das dificuldades, tem gente que inclusive trabalha aos domingos, né? Não é só o padre que trabalha no domingo não, tem gente que também trabalha, gente normal que também trabalha no domingo. Mas, por exemplo, os padrinhos não entram nessa questão do testemunho da fé? E assim, o foco não é só falar do batismo, o foco é catequizar em cima dos sacramentos. O que é que você está fazendo enquanto pai para receber determinado sacramento? O que é o matrimônio? Eu gosto muito de ter a minha aliança para mostrar. Essa aliança que eu faço não é com meu marido, é com Deus. Então, se eu tiro do bolso para namorar, de Deus eu não escondo. Então, eu vou catequizando ele dos 7 sacramentos para os pais saberem que os filhos precisam ser educados na Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus, quando deixou Pedro como pedra. E eles não sabem. Então, se você está batizando aqui, você tem um compromisso de ensinar seus filhos a rezar. Mas é mandando um menino ler? Não, é rezando com ele. Com ele, é o testemunho. E eu digo muito, não adianta você querer que seu filho reze se você não reza. Não adianta você reclamar que seu filho chama palavrão se você vive com palavrão na sua boca. Você tem que falar o bom para seu filho ouvir. Você tem que fazer caridade para seu filho veja. E se você não parar à noite para rezar com seu filho, ele não vai nem querer ir à missa. Porque quando a gente começa a rezar, a gente está fazendo uma base para chegar na missa. E aí você não vem. Quando foi que vocês vieram na igreja a última vez? Eu pergunto. Não responde. Quando foi que vocês se confessaram? Não responde. O que é a Eucaristia? Eles não sabem. Você não sabe o que é a Eucaristia, não. Então, se vocês não sabem o que é a Eucaristia, como é que vocês vão ensinar os filhos de vocês o que é? Daí a importância de nós termos bons catequistas, termos vários grupos de catequese e também ter o testemunho dentro dos lares. Luzia, você sabe me dizer como é a agenda da Pastoral do Batismo, os dias dos encontros, como faz para procurar agendar o batismo, os dias que acontece a celebração? Então, enfim, como é que se faz para chegar na reunião do batismo ao batismo em si? Primeiro se procura socorrinho na secretaria paroquial e nós temos uma agenda. Dependendo da demanda, no segundo sábado do mês, 5 horas da tarde. Se tiver mais padrinhos, mais pais para fazer a reunião, aí nós fazemos no segundo e no quarto sábado do mês. Mas que é importante que eles procurem antes. Já aconteceu o caso de pais ir batizar amanhã e procurar a reunião hoje. Você não sabe nem o que é o batismo. Como é que eu vou preparar hoje se você está matando as galinhas para fazer a festa amanhã? A festa talvez seja mais importante que o sacramento. Mas isso nós vamos mudando aos poucos, insistindo e persistindo na nossa evangelização diária. Luzia, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, estar aqui conosco. E foi a nossa primeira entrevistada do nosso programa. Você tem 1 minuto. Muito obrigado, Luzia. E agora nós vamos entrar no nosso terceiro bloco, que é a agenda paroquial. Estamos no nosso terceiro e último bloco deste programa Você Tem 1 Minuto, o nosso primeiro programa. Esse terceiro bloco trata-se da agenda paroquial, onde o padre vai estar, o que estaremos fazendo. Então, nós já sabemos que de domingo a domingo a igreja é aberta na parte da manhã. Na terça-feira nós temos o encontro do texto das mulheres, na quarta-feira o texto dos homens, na quinta-feira temos a adoração ao Santíssimo com os ministros da Eucaristia. No dia 27, no dia 28 às 19 horas, nós estaremos celebrando na comunidade de Matureia, lá na Paraíba. E no dia 29 nós teremos às 8 horas da manhã reunião com as comunidades aqui no Salão Paroquial e às 19 horas nós estaremos com fé em Deus celebrando São João Maria Vianney na cidade de Carnaíba, aqui em nossa diocese. No dia 30 às 18 horas e 30 minutos, formação litúrgica aqui também em nossa
nosso salão paroquial, e às 19 horas, celebração na comunidade de Lagoinha, comunidade da Capela de São João Batista. Meu amigo, minha amiga, caríssimos irmãos, foi um prazer estar com vocês nesse nosso primeiro encontro, nosso primeiro programa Você Tem um Minuto. Agradeço mais uma vez a Brenda Chateaubriand, que permitiu que nós usássemos a mesma logo, o mesmo nome do programa que nós usávamos na Pascom São Francisco. Agradeço a Ronim, que está aí através da edição, da gravação, do planejamento. Ele faz raiva, mas nós amamos ele. Agradecemos ao Padre Joaci por ter concordado, por ter aceitado e abraçado também esse projeto de evangelização, de pastoral, de comunicação, enlarguecendo o sentido que nós temos com a Pascom Pastoral da Comunicação. E agradecemos a você e pedimos que no próximo encontro esteja novamente conosco. Compartilhe o link, esteja presente, mande sugestões e nós agradecemos de todo o coração. São Sebastião, rogai por nós. Tchau, pessoal!